Oi, meu nome é Mariana Almeida, tenho 23 anos e acabei de me formar em Ciências Biológicas e Ambientais na USP. Deveria ter sido um dia repleto apenas de alegria. Um dia em que eu finalmente poderia erguer a cabeça depois de 4 anos de estudos incansáveis, orgulhosa por ter provado meu valor. Meus pais não pouparam despesas, alugando o luxuoso terraço de um dos hotéis mais exclusivos de São Paulo, onde as luzes da cidade brilhavam sob nossos pés como um mar de estrelas. Uma pequena orquestra tocava música clássica brasileira e bandejas com canapés sofisticados circulavam incessantemente entre os convidados. Tudo era impecável, tão luxuoso que parecia irreal, especialmente quando, apenas semanas antes, eles me chamavam de inútil, a filha que nunca traria honra à família. Mas então, no meio de todos aqueles risos e felicitações, vi algo que congelou meu coração. Quando o garçom colocou um coquetel à minha frente, meus olhos captaram um movimento rápido, quase instintivo, da minha mãe, Vitória Almeida. Sua mão, adornada com um anel de diamantes, inclinou-se levemente e vi um estranho pó branco deslizar discretamente para dentro do líquido claro. Aconteceu num instante, o tipo de momento que qualquer outra pessoa poderia ter perdido, mas eu não. Num flash, meu sangue gelou. Eles tinham planejado isso. Minha própria mãe, na frente de todos, estava tentando me destruir com a mesma mão que a alta sociedade paulistana elogiava como a da grande dama da filantropia. Eu não podia tremer. Eu não podia deixar transparecer. Peguei a taça, sorrindo para todos os rostos, esperando pelo momento perfeito do brinde. Então, enquanto todos os olhos ainda estavam em mim, virei-me graciosamente e entreguei a taça para Sofia, minha irmã, a joia brilhante que meus pais sempre adoraram. Você merece isso mais do que eu, disse levemente, quase provocando. E Sofia sorriu radiante, levantando a taça e bebendo sem pensar 2 vezes. Naquela noite, sob as luzes cintilantes da Avenida Paulista, percebi a terrível verdade. Minha própria família de sangue eram as pessoas tentando me destruir. Antes de continuar, quero fazer uma pausa e te perguntar algo. Me diga nos comentários de onde você está assistindo a isso. E deixe-me perguntar também, você já teve que lutar pelo seu próprio valor, mesmo quando a pessoa te machucando era sua própria família? Nasci e cresci em uma família que o mundo exterior adorava chamar de o modelo perfeito de São Paulo. Meu pai, Ricardo Almeida, era conhecido como um dos empresários farmacêuticos mais bem-sucedidos do Brasil. O CEO da Almeida Farmacêutica, uma corporação que a imprensa nunca parava de elogiar como o orgulho da indústria nacional. Ele aparecia na capa de revistas de negócios, falava em conferências luxuosas e era convidado para dar palestras sobre estratégia em universidades de prestígio. Mas, por trás de toda essa admiração, havia um homem frio, calculista, que nunca colocava a família acima do lucro. Para ele, Sofia e eu não éramos filhas de sua própria carne e sangue. Éramos peças de xadrez, provas de que ele havia construído o império familiar perfeito. Minha mãe, Vitória, não era diferente. Ela vinha de uma família tradicional, uma linhagem com gerações na medicina. Desde jovem, foi ensinada que reputação, status e elegância importavam mais do que qualquer outra coisa. Ela era o tipo de mulher cujas fotos nas colunas sociais eram sempre retocadas para a perfeição absoluta. O tipo que exigia que cada aparição pública deixasse as pessoas boquiabertas. Aos olhos dela, Sofia era a continuação perfeita da linhagem Almeida. Brilhante, graciosa, formada em administração com honras e subindo rapidamente para um cargo de diretoria na empresa. Em cada festa, em cada sessão de fotos, minha mãe apresentava Sofia como a herdeira legítima da família. E eu era apenas Mariana, a segunda filha, nunca boa o suficiente aos olhos dos meus pais. Ainda me lembro da primeira vez que percebi a diferença quando estava no ensino fundamental. Eu tinha competido em uma corrida de cross-country e, para minha própria surpresa, ganhei uma medalha de prata. Corri para casa emocionada, esperando que meus pais ficassem orgulhosos. Mas, no momento em que entrei na sala de estar, vi-os abrindo champanhe, celebrando porque Sofia tinha sido escolhida para tocar piano em um evento do clube. Meu pai deu uma rápida olhada na minha medalha, acenou com a cabeça e disse:
Bom, mas não se iluda achando que correr vai ajudar na sua carreira. Minha mãe nem levantou a cabeça do vestido que estava provando. A partir daquele dia, entendi que o reconhecimento nesta família nunca seria para mim. No ensino médio, o favoritismo tornou-se inegável. Sofia era a estrela de tudo. Era a oradora da turma, campeã de tênis no clube, aluna nota 10. E cada vez que ela conquistava algo, a família inteira dava festas e via o nome dela nos jornais locais. As paredes da nossa casa estavam cobertas com os triunfos de Sofia, desde fotos segurando um troféu até a carta de aceitação com honras. E eu tirava notas máximas também. Eu ganhava prêmios de ciências também, mas os meus ficavam guardados em uma gaveta. Nunca esquecerei a única vez que minha mãe realmente compareceu a uma das minhas feiras de ciências, quando ganhei o primeiro lugar no estado pela minha pesquisa sobre o impacto de antibióticos na água de rios. Esperei nervosa, desesperada pelo abraço dela, pelo elogio. Mas quando me entregaram o prêmio e tiraram fotos, ela se inclinou e sussurrou no meu ouvido: "Você parece tão desleixada, como se eu fosse uma criança de rua que não pertencia àquele lugar." As palavras dela me cortaram profundamente, matando a alegria que tinha acabado de começar a florescer. Meus pais nunca me perguntaram o que eu queria. Eles já tinham mapeado tudo. Mariana estudaria farmácia, entraria na empresa, trabalharia como pesquisadora para apoiar a liderança da irmã. Qualquer outro sonho que eu tivesse era bobagem. Eu disse a eles repetidamente que amava o meio ambiente, que queria estudar os efeitos dos resíduos industriais nos ecossistemas. Meu pai dispensou isso com um gesto de mão. "Isso é para pessoas que escrevem relatórios inúteis. Você precisa fazer trabalho real para contribuir com a família." Quando entrei na USP para estudar gestão ambiental, ele explodiu de raiva, ameaçando cortar todo o suporte financeiro. Foi apenas graças a bolsas de estudo e estágios que consegui me manter. Muitas vezes pensei que nasci apenas para ser o pano de fundo de Sofia. Ela sempre subia ao palco banhada por luzes brilhantes, enquanto eu ficava nas sombras, esperando por um olhar de reconhecimento que nunca vinha. Fui chamada de teimosa, ingrata, enquanto Sofia só precisava sorrir para receber tudo. Esse sentimento se gravou tão profundamente em mim que, desde pequena, acreditei que não passava de uma sombra, uma peça desnecessária na família Almeida. E quanto mais velha eu ficava, mais entendia uma verdade amarga. Naquela casa, o amor nunca era incondicional. Estava atrelado a conquistas, a corresponder ou não às expectativas deles. Sofia correspondia e era amada. Eu era diferente e me tornei o espinho que eles queriam arrancar. Minha avó Margarida foi a rara luz nos anos sombrios da minha infância. Enquanto meus pais desprezavam e ignoravam meus esforços, ela era a única que realmente me via. Ela não era apenas minha fonte de conforto, era uma mulher extraordinária. Décadas antes de eu nascer, ela tinha sido uma das químicas mais brilhantes do Brasil. Tinha ganhado prêmios de pesquisa importantes, seu trabalho abrindo caminho para o desenvolvimento de novos compostos para tratamento. Ironicamente, foram suas descobertas iniciais que lançaram as bases para o que mais tarde se tornaria a Almeida Farmacêutica. No entanto, em cada livro de história da empresa, em cada folheto brilhante, o nome dela não estava em lugar algum. Lembro-me de uma vez que ela me levou ao porão antigo de sua casa e abriu um baú de madeira empoeirado. Dentro havia pilhas de notas de pesquisa escritas com sua letra elegante, mas forte. Ela me disse que aquelas fórmulas levaram ao primeiro analgésico que a empresa do meu pai usou para se lançar. "Eles pegaram meu trabalho", disse ela com um sorriso triste, "e depois apagaram meu nome de cada certificado, de cada fotografia, porque eu era uma mulher, Mariana." Naquela época, as pessoas não acreditavam que as mulheres podiam estar em pé de igualdade com os homens no laboratório. Ouvindo isso, meu jovem coração ficou furioso e dolorido. Perguntei a ela: "Você se arrepende?" Ela olhou para mim, os olhos acesos com uma faísca feroz. "Não, porque a ciência não é sobre glória, é sobre servir as pessoas. Mas me arrependo de deixar que outros decidissem meu valor." Vovó, Margarida, não era nada parecida com meus pais. Se meu pai via tudo apenas através das lentes do lucro e do poder, ela olhava para as pessoas e para as futuras gerações. Ela sempre me dizia: "Nunca deixe ninguém dizer que sua paixão não tem sentido. Se você ama o meio ambiente,
Siga isso. Se você quer lutar, então lute. Não se torne a sombra de ninguém, nem mesmo a sombra desta família. Aquelas palavras se tornaram minha bússola. A coisa que me mantinha firme toda vez que meu pai me repreendia ou minha mãe me rebaixava. O que meus pais não sabiam, até certo dia, era que minha avó havia preparado um presente secreto para mim. Quando eu era pequena, ela costumava me dizer que um dia eu seria livre, que teria a força para nunca depender de ninguém. Eu achava que era apenas a maneira dela de me confortar. Mas, na verdade, ela havia estabelecido silenciosamente um fundo fiduciário no valor de 50 milhões de reais apenas em meu nome. As condições eram claras. O dinheiro só seria liberado quando eu me formasse na faculdade ou completasse 25 anos, o que acontecesse por último. Não era apenas uma herança, era a chave para minha fuga das garras dos meus pais. Soube disso quando tinha 16 anos, pouco antes de ela falecer. Ela me chamou em seu quarto, segurou minha mão com força, os olhos nublados pela doença, mas ainda brilhando de orgulho. Mariana, disse ela, não vou deixar você passar a vida presa neste ciclo de injustiça. Prometa-me, não importa o que aconteça, você seguirá o caminho que escolher. Não deixe ninguém te comprar ou te forçar. Na época, eu não entendi completamente, mas assenti. Poucos meses depois ela se foi, deixando-me com uma dor vazia que nunca passou. Meus pais não sabiam nada sobre o fundo até 3 meses antes da formatura. Durante uma reunião da empresa sobre finanças e ativos familiares, o advogado de longa data da firma, talvez por acidente, mencionou uma conta especial gerida por um grupo independente de curadores. Ele assumiu que meus pais já sabiam e fez um comentário casual, mas naquele instante vi o rosto do meu pai perder a cor e os olhos da minha mãe endurecerem em um olhar frio. Depois da reunião, eles não disseram nada para mim, mas eu sabia que a tempestade havia começado. A partir daquele momento, a maneira como meus pais olhavam para mim mudou completamente. Não era mais mero desprezo ou indiferença. Era hostilidade silenciosa. Eles entenderam que, se eu recebesse aquela herança, seria completamente independente. Eu não precisaria da empresa, não precisaria da prestigiosa família Almeida, e eu poderia até ter o poder de me levantar contra eles. Eles estavam com medo, porque eu não era mais apenas a filha rebelde. Eu tinha me tornado uma ameaça real. E comecei a perceber que o fundo fiduciário não era apenas uma herança que minha avó deixou para mim. Era a prova de que ela acreditava que eu era capaz de muito mais, que ela depositava sua fé na minha integridade. Enquanto o mundo inteiro da família Almeida girava em torno de poder e dinheiro, Margarida me confiou outra coisa, a responsabilidade de quebrar o ciclo tóxico. E foi esse segredo, combinado com o que descobri sobre o despejo tóxico e ilegal da empresa, que me tornou um alvo. Meus pais não queriam apenas recuperar os 50 milhões. Eles queriam proteger o império que minha avó havia construído, não intencionalmente com seu brilhantismo, mas que eles haviam roubado em nome. E aos olhos deles, a única maneira de manter tudo seguro era me remover do jogo completamente. Descobri o despejo tóxico e ilegal da empresa durante meu último semestre na universidade, quando tive a chance de participar de um projeto de pesquisa de campo em parceria com uma agência de conservação local. O local de estudo era o Rio Pinheiros e seus afluentes industriais, cursos d'água que cortam zonas industriais e há muito documentados como estando em risco de contaminação. Escolhi o projeto não apenas por paixão científica, mas porque tinha uma sensação inabalável, quase instintiva, de que algo ali estava esperando para ser descoberto. No início, o trabalho era rotineiro: coletar amostras de água e sedimentos, trazê-las de volta ao laboratório para análise. Ao lado de outros alunos, medi níveis de pH, oxigênio dissolvido e verifiquei metais pesados. Mas, logo nos primeiros testes, notei irregularidades alarmantes. Os níveis de mercúrio e chumbo eram muito superiores aos padrões de segurança da CETESB. Quanto mais fundo cavávamos, mais perturbadores os resultados se tornavam. Começamos a detectar vestígios de compostos farmacêuticos, moléculas sintéticas que reconheci instantaneamente da leitura de revistas do setor.
Normalmente, essas substâncias só aparecem em águas residuais não tratadas de fábricas de medicamentos. Quando relatei minhas descobertas ao meu professor orientador, ele assentiu pensativo. Suspeitamos disso há muito tempo, mas ninguém nunca teve dados científicos suficientes para provar conclusivamente. Naquele momento, um pensamento ecoou em minha mente, um que não ousei falar em voz alta. Poderia ser que a empresa do meu próprio pai, a Almeida Farmacêutica, fosse a culpada? Nas semanas seguintes, dediquei silenciosamente mais tempo para comparar amostras de água de diferentes seções do rio. A corrente me levou para mais perto de um complexo industrial na Grande São Paulo, marcado com uma placa que dizia Unidade Oeste, Almeida Farmacêutica. Meu coração batia forte enquanto eu lia aquelas palavras. Tudo o que eu estava descobrindo parecia apontar diretamente para minha própria família. Comecei a cavar mais fundo. Vasculhei os relatórios públicos da instalação sobre tratamento de águas residuais. Mas os documentos estavam cheios de números que pareciam perfeitos, tão impecáveis que eram inacreditáveis. Pela minha experiência de estágio, eu sabia que nenhum processo funcionava tão bem assim. Algo estava sendo escondido. Secretamente, tirei fotos, armazenei dados de amostras e registrei tudo cuidadosamente em um caderno privado. Dia após dia, as evidências aumentavam. Em amostras coletadas logo fora dos portões da fábrica, detectei concentrações perigosamente altas de ciclopentil, um novo composto ainda não incluído nas listas de testes padrão, mas que reconheci imediatamente. Era a mesma droga experimental sobre a qual eu havia lido nos documentos internos de pesquisa da empresa. Não havia como aquilo aparecer ali por acidente. Só poderia ter vindo dos laboratórios da Almeida Farmacêutica. Senti meu estômago dar um nó. Por um lado, eu era uma cientista movida pela verdade. Por outro, esta era minha família, a empresa dos meus pais, o lugar onde Sofia agora ocupava um cargo de gerência. Se eu tornasse isso público, seria como apontar uma arma para minha própria linhagem. Mas então me lembrei das palavras da minha avó. Nunca deixe ninguém decidir seu valor. Se ela ainda estivesse viva, eu sabia que ela gostaria que eu fizesse o que era certo. Naquela noite, sentei sozinha no meu quarto, olhando para a pilha de dados. Eu sabia com clareza absoluta que se eu permanecesse em silêncio, milhares de pessoas vivendo ao longo da bacia do rio continuariam a sofrer as consequências. Água poluída não causa apenas câncer. Ela transforma ecossistemas, acaba com a vida aquática e envenena gerações futuras. Eu não podia fechar os olhos para isso. Decidi confrontar meus pais. Durante uma das raras noites em que nos sentamos para jantar juntos, reuni toda a minha coragem e espalhei os resultados dos testes impressos sobre a mesa. Eu sei o que a empresa está fazendo na Unidade Oeste, disse, minha voz tremendo, mas firme. Tenho dados, tenho provas. Se vocês não pararem o despejo ilegal, vou denunciar. A mesa inteira caiu em um silêncio mortal. Meu pai levantou lentamente o olhar de sua taça de vinho, seus olhos afiados como lâminas. Minha mãe apertou os lábios com força, as mãos cerradas no colo. Apenas Sofia parecia abalada, seus olhos arregalados cheios de choque. Finalmente Ricardo Almeida falou, sua voz baixa e fria. Você não entende o que está dizendo, Mariana. Há coisas maiores do que você percebe. Esta família sobrevive por causa do silêncio. Pela primeira vez não abaixei a cabeça. Silêncio não é família, retruquei. Silêncio é cumplicidade. A partir daquele momento, soube que tinha entrado em um caminho sem volta. Comecei a coletar tudo. Conjuntos de dados duplicados, fotografias das amostras, registros meticulosos de hora e local. Armazenei tudo em um disco rígido criptografado, apenas no caso de o pior acontecer. Eu sabia que meus pais não deixariam isso passar. E também sabia que essa decisão, combinada com a herança que minha avó me deixou, havia me tornado o único espinho na família Almeida que eles nunca poderiam arrancar. Uma premonição sombria latejava em minha mente, e apenas algumas semanas depois, essa premonição se tornou realidade. Após aquele confronto, a atmosfera na minha família mudou de uma maneira estranha. Antes, cada telefonema e cada encontro de fim de semana eram preenchidos com repreensões sobre como minha área escolhida não trazia valor para a família ou como eu me recusava a estagiar na empresa. Mas,
Apenas dias depois de eu ousar colocar dados ambientais na mesa de jantar e declarar que os denunciaria, o tom deles mudou completamente. Minha mãe começou a ligar com mais frequência, não mais questionando minhas notas ou me pressionando sobre planos de carreira. Em vez disso, ela perguntava que tipo de flores eu queria nas mesas do meu jantar de formatura ou quais pratos eu gostava para que o chefe pudesse prepará-los. Meu pai até me enviou uma mensagem curta. Parabéns adiantado. Você fez algo bom. Ler aquelas palavras enviou um calafrio pela minha espinha. Meu pai nunca havia me elogiado uma vez na vida. Essa mudança não me trouxe conforto, apenas me deixou mais desconfiada. Eles disseram que fariam uma festa grandiosa, onde cada parede de vidro se abria para uma vista panorâmica de São Paulo. Você merece uma celebração digna de você, disse minha mãe docemente ao telefone, seu tom tão açucarado que parecia falso. Forcei um sorriso educado que ela não podia ver e respondi, sim, obrigada, mãe. Mas, no fundo, eu sabia que nada que meus pais faziam vinha sem condições. Naqueles dias finais antes da formatura, enterrei-me terminando os arquivos de pesquisa do meu grupo, enquanto também preparava cuidadosamente um plano para me proteger. Mantive uma cópia dos dados ambientais na universidade, outra no meu disco rígido pessoal e uma terceira com o meu professor orientador, caso eu desaparecesse. Não contei a ninguém, nem mesmo a Camila e Bruno, meus amigos mais próximos. Não queria que eles fossem arrastados para o perigo. Certa noite, quando fui para casa jantar alguns dias antes da formatura, acidentalmente, ouvi uma discussão acalorada atrás da porta do escritório do meu pai. Eu estava prestes a passar direto quando congelei com a voz da minha mãe, cheia de preocupação. Ricardo, você tem certeza de que isso é necessário? E se alguém descobrir? O tom do meu pai era baixo e afiado. Você não entende? Ela já tem provas suficientes. Adicione a herança a isso e ela nunca mais dependerá de nós. Ela poderia derrubar a empresa inteira. A voz da minha mãe tremia enquanto ela respondia. Mas ela é nossa filha. Não, meu pai a cortou. Ela é uma ameaça. A Anvisa já começou uma investigação silenciosa. Se Mariana falar, perdemos tudo. Prendi a respiração, meu coração batendo violentamente. Cada palavra pousava como um golpe de martelo no meu crânio. Então a voz do meu pai caiu mais baixo, mas ainda clara o suficiente para eu ouvir. O plano é apenas deixá-la doente por alguns dias, hospitalizar, e durante esse tempo cuidaremos da papelada, cobriremos os registros. Se o pior acontecer, se ela morrer antes que o fundo seja liberado, o dinheiro volta para nós. Essa é a lei. Fiquei paralisada atrás da porta, suor frio brotando na minha pele. Meus próprios pais estavam conspirando para me envenenar, a filha que trouxeram a este mundo. E não era apenas pelos 50 milhões. Era sobre silenciar a verdade que eu tinha sobre a Unidade Oeste. Naquele instante, quis invadir para gritar. Mas outra voz dentro de mim sussurrou. Não. Se eles souberem que você ouviu, encontrarão outra maneira. Algo muito pior. Recuei, forçando-me a voltar para a sala de estar e fingir que não tinha ouvido nada. Naquela noite, Sofia sentou-se ao meu lado, conversando alegremente sobre seu trabalho na empresa. Ela perguntou se, após a formatura, eu planejava me inscrever em uma organização ambiental internacional. Olhei para o rosto dela, radiante, confiante, mas tão felizmente alheia ao esquema dos nossos pais. Percebi então, Sofia não fazia parte daquela conversa. Ela estava completamente separada da conspiração deles. Para ela, eu ainda era a irmã mais velha distante, mas nunca a inimiga. Vendo-a rir, meu peito apertou. Parte de mim ressentia-se dela por ser adorada, por receber amor incondicional, mas outra parte queria protegê-la, garantir que ela nunca se tornasse um dano colateral nos jogos de poder dos nossos pais. Eu sabia que em apenas alguns dias tudo explodiria e eu tinha que estar pronta. A noite da minha festa de formatura finalmente chegou. Ao sair do elevador de vidro que levava ao terraço, fui quase dominada pela extravagância que se estendia diante de mim. Fitas douradas de luz envolviam cada coluna. Mesas de banquete cobertas com linho branco imaculado estavam adornadas com orquídeas importadas, e um pequeno conjunto de jazz tocava melodias suaves que se misturavam com o delicado tilintar de taças. Para quem via de fora, a cena era prova de riqueza.
uma exibição deslumbrante de amor de uma família poderosa honrando sua filha. Mas para mim, cada vela tremeluzente parecia uma chama esperando para consumir meu coração com sua falsidade. A maioria dos convidados eram rostos conhecidos do mundo empresarial de São Paulo. Reconheci os sócios do meu pai, executivos bem vestidos, advogados poderosos que serviam nossa família há anos, e até alguns repórteres de revistas financeiras locais. Em meio ao mar de estranhos, apenas um punhado de pessoas realmente pertencia a mim: Camila e Bruno, parecendo um pouco deslocados em trajes alugados. Eles correram para mim, envolvendo-me em abraços de parabéns, e forcei um sorriso, silenciosamente grata por pelo menos não estar completamente sozinha. Enquanto falava com meus amigos, podia sentir os olhos dos meus pais fixos em mim, nunca vacilando, nem por um segundo. A presença deles pressionava-me como o peso de 2 falcões circulando a presa. Sempre que eu mudava de posição, eles manobravam sutilmente para me manter em seu campo de visão. Seus sorrisos permaneciam no lugar, mas a rigidez de seus lábios e o brilho calculista em seus olhos contavam uma história diferente. Eu me acostumara com a frieza deles ao longo dos anos, mas esta noite, o olhar deles carregava algo mais do que controle. Carregava o fedor de um plano. Vi meu pai inclinar-se para sussurrar algo para Geraldo, o advogado de longa data da empresa. Geraldo assentiu. Depois olhou para mim com o olhar afiado e avaliador de alguém examinando um item prestes a ir a leilão. Um arrepio percorreu meu corpo. Durante toda a minha vida, aquele homem fora o braço direito do meu pai, redigindo contratos, fechando todas as brechas legais, protegendo a empresa do escrutínio. Se ele estava aqui esta noite, não era apenas para celebrar minha formatura. Sofia apareceu ao meu lado, sorrindo radiante como sempre. Ela levantou sua taça de champanhe e tocou levemente no meu ombro. Mana, todo mundo fica me perguntando sobre seus planos depois da formatura. Por que eles estão tão obcecados com isso? Mamãe e papai continuam tocando no assunto repetidamente. Olhei para Sofia e vi a inocência em seus olhos misturada com um leve traço de inquietação. Ela ainda não entendia a verdade por trás de tudo. Meu peito apertou com uma onda confusa de emoções. Parte raiva por como ela fora infinitamente favorecida. Parte pena por como ela não via que era apenas mais uma peça no tabuleiro de xadrez dos nossos pais. Forcei um sorriso e disse: eles provavelmente só querem ter certeza de que farei a coisa certa para a família. Sofia franziu a testa. Mas este não é o seu momento. Por que eles não estão perguntando se você está feliz ou o que você quer? Aquela pergunta simples me perfurou como uma lâmina. Virei-me, bebendo minha água para evitar responder. Quando olhei para trás, peguei o olhar da minha mãe fixo em mim, seu sorriso rígido como cera. Ela estava entre um grupo de mulheres da sociedade, sua taça de vinho brilhando na mão, mas sua atenção nunca vacilava de cada movimento meu. Ela sempre fora uma atriz mestre em público, mas eu sabia a verdade. Respirei fundo, forçando-me a manter a calma. Todos os meus sentidos estavam em alerta máximo. Eu sabia que estava na arena dos predadores e eu era a presa. O riso e a conversa ao meu redor desapareceram em um zumbido distante, deixando apenas a batida do meu coração no peito. Minha mente voou para o caderno cheio de dados de amostras de água que eu havia escondido. Enquanto eu estivesse viva, aquela verdade ainda poderia vir à tona. E talvez fosse exatamente por isso que meus pais decidiram que eu tinha que ser eliminada esta noite. Mas eu não tremi. Eu já tinha ouvido o esquema deles. Eu estava pronta. E jurei a mim mesma que não os deixaria vencer tão facilmente. A festa entrara em sua fase mais formal. Luzes douradas quentes espalhavam-se pelo terraço. Eu estava lá, no vestido azul marinho que Camila escolhera para mim, meu coração inquieto. E então, o momento que eu temia finalmente chegou. Meu pai levantou-se, usando aquele sorriso gentil, o mesmo que me enganara quando eu era criança. Ele bateu palmas, sinalizando para os garçons trazerem uma caixa de madeira luxuosa. Dentro jazia uma garrafa de vinho tinto exibida como se fosse um tesouro inestimável. Esta, começou ele, sua voz profunda ressoando com orgulho, é uma garrafa reservada apenas para as ocasiões mais especiais da nossa família. Mariana se forma hoje e seu futuro brilha. Nada poderia ser mais adequado para celebrar este momento do que com este vinho raro e precioso.
Os convidados explodiram em aplausos. Eles riram, levantaram seus telefones para capturar este suposto momento familiar caloroso. Eu sorri também, embora dentro do meu peito algo doesse agudamente. Notei imediatamente. Meu pai não deixou os garçons servirem como de costume. Ele mesmo abriu a garrafa e, com cuidado deliberado, encheu cada taça à mão. A taça foi colocada à minha frente. Inclinei-a levemente e meu coração apertou. No redemoinho rubi profundo, vi uma poeira fina brilhando fracamente sob as luzes, partículas ainda não dissolvidas. A batida do meu coração trovejou em meus ouvidos. As palavras que eu ouvira na noite anterior voltaram correndo. Apenas veneno suficiente para deixá-la doente. Hospitalizada por alguns dias. Tempo para transferir os ativos. Minha garganta secou, mas mantive meu sorriso calmo, inabalável. Olhei em volta. Minha mãe fingia conversar, mas seus olhos nunca me deixavam. Meu pai ergueu sua taça, esperando que eu seguisse. Naquele instante tenso, inclinei-me ligeiramente e toquei a mão de Camila sob a mesa. Ela olhou para cima e encontrou meus olhos, olhos cheios de um pedido e determinação. Meus lábios mal se moveram enquanto eu sussurrava. Grave isso, grave tudo. Camila deu o mais leve aceno. Silenciosamente, ela deslizou o telefone de sua bolsa, colocou-o no colo e, com um toque discreto, começou a gravar, angulado em direção à mesa. "A Mariana", declarou meu pai. Os convidados ecoaram o brinde. Levantei minha taça. Sofia, sentada ao meu lado, sorria brilhantemente, sem nenhum traço de suspeita. Meu pai olhou para mim, urgindo-me a beber. Respirei fundo e virei-me subitamente para Sofia, minha voz suave e afetuosa. "Minha querida irmã, hoje não é apenas o meu dia. Você esteve comigo durante todos os 4 anos de faculdade, me encorajando sempre que eu estava cansada. Quero compartilhar essa alegria com você." Sorri e entreguei minha taça para Sofia. Os convidados aplaudiram com aprovação, acreditando ser nada mais do que um doce gesto de afeto fraternal. "Oh, Mariana, você é incrível!" exclamou Sofia. Ela pegou a taça de mim sem um pingo de dúvida. Rapidamente levantei a taça dela, a segura e limpa, e levei aos meus lábios. Naquele instante, meus pais ficaram pálidos. A cor drenou completamente de seus rostos. Minha mãe gaguejou, meio que estendendo a mão para parar, mas era tarde demais. Na frente de dezenas de convidados e com os telefones já gravando, eles não podiam fazer nada. Sofia inclinou a cabeça para trás e bebeu em um longo gole. "Delicioso", disse ela com uma risada despreocupada, totalmente alheia ao que acabara de engolir. A música aumentou novamente. Os convidados voltaram às suas conversas, mas pelo canto do olho, vi meus pais paralisados. Eles forçaram sorrisos, aplaudiram junto com a multidão, mas suas mãos tremiam. O advogado da família curvou-se para sussurrar algo, seu próprio rosto traindo pânico. Pousei minha taça suavemente na mesa e sorri calmamente. Sob a mesa, apertei a mão de Camila com força. A câmera ainda estava gravando. Abaixei a cabeça e sussurrei. "A evidência está selada. Agora eles terão que jogar pelas minhas regras." Os primeiros 10 minutos passaram sem incidentes. Sofia ria, apertando mãos. Eu fiquei de lado, observando. Toda vez que os olhos dos meus pais se voltavam para Sofia, eu podia ver o terror por trás de seus sorrisos forçados. Eles estavam com medo. E então, a mudança começou. Sofia, que sempre fora impecavelmente composta, de repente colocou a mão sobre o peito. Seu rosto perdeu a cor. "Você está bem?" perguntou um amigo, enquanto ela balançava instável. Estou apenas um pouco tonta", murmurou Sofia. Mas em um minuto, suor frio escorria por sua pele. "Meu coração está batendo muito rápido." Sofia ofegou antes de desabar subitamente no chão. Gritos irromperam pela festa. "Chamem o SAMU! Uma ambulância agora!" alguém gritou. Corri para a frente, ajoelhando-me ao lado de Sofia. Estranhamente, eu estava mais calma do que qualquer outra pessoa. No meio do caos, inclinei-me perto de Camila e sussurrei. "Envie o vídeo agora. Faça backup na nuvem. Não deixe se perder." O som das sirenes cortou a noite de São Paulo. Paramédicos correram para o terraço. Sofia foi deitada, o rosto pálido, os olhos quase fechados.
Ela está com dificuldade para respirar. Arritmia cardíaca, gritou um médico. Precisamos levá-la para o hospital imediatamente. Dei um passo à frente, mantendo-me perto, meu olhar firme. Esperem, tenho informações críticas. Digam aos médicos que isso é muito provavelmente uma toxina relacionada a um composto experimental da Almeida Farmacêutica, código de projeto ERDESA7. A substância é chamada de derivado de ciclopentilamina 47. Os paramédicos congelaram por uma fração de segundo. Um virou-se, para mim, surpreso pela certeza na minha voz. Você tem certeza? Assenti bruscamente. Estagiei no laboratório da empresa. Conheço os sinais. Se vocês não alertarem agora, os médicos perderão tempo precioso. Sem hesitar, o médico anotou e passou a mensagem pelo rádio. Olhei para meus pais. Eles estavam paralisados. Minha mãe gaguejou. Mariana, o quê? O que você está dizendo? Não calunie seus próprios pais assim. Virei-me, minha voz afiada como aço. Calúnia? Todos aqui viram que foi o papai quem escolheu aquela garrafa. E em breve os médicos confirmarão tudo. Se realmente não há nada a esconder, então do que vocês têm tanto medo? O ar ficou silencioso. Alguns convidados começaram a olhar para meus pais com suspeita. O advogado da família estava rígido, suando frio. Na sala de emergência de um dos maiores hospitais da cidade, o caos reinava. Um médico franziu a testa para os resultados dos testes. Sinais de envenenamento químico, provavelmente um composto industrial. Intervi imediatamente. Pode ser ERDESA7, um composto experimental suspenso porque causava arritmia e insuficiência respiratória. O médico levantou a cabeça, surpreso. E como você sabe disso? Venho investigando secretamente o laboratório deles há meses, respondi firmemente. O médico assentiu bruscamente e deu a ordem. Preparem o protocolo de antídoto experimental para derivado de ciclopentilamina 47. Rápido. A polícia chegou. 2 oficiais entraram e solicitaram depoimentos. Há suspeita de que a vítima foi envenenada. Meu pai empurrou para a frente, a voz áspera. Este é um assunto de família privado. Minha filha só teve uma queda de pressão. Não há necessidade de interferência policial. Mas o oficial o cortou firmemente. Os médicos confirmaram sinais de envenenamento químico. Isso agora é uma questão criminal. O senhor e sua esposa precisarão cooperar. Inclinei-me para Camila e sussurrei. Começou. Eles não escaparão desta vez. Sofia permaneceu inconsciente, mas com o antídoto, seus sinais vitais se estabilizaram. O médico virou-se para mim. Sua informação salvou a vida dela. Assenti silenciosamente. Sofia fora salva, mas a verdade sobre meus pais estava agora exposta. Dentro de apenas 24 horas, a Polícia Federal estava oficialmente envolvida. A razão não era apenas o envenenamento, mas o rastro que levava direto aos compostos experimentais dentro dos laboratórios da Almeida Farmacêutica. Quando a Polícia Federal e a Civil invadiram a sede da Almeida Farmacêutica com um mandado de busca emergencial, não fiquei surpresa. Caixas e mais caixas de arquivos foram levadas. Levou apenas alguns dias para especialistas em toxicologia confirmarem. O composto encontrado no sangue de Sofia correspondia à droga experimental que a Anvisa já havia suspendido. Então veio um e-mail anônimo de um cientista que trabalhava no projeto. Fomos forçados a alterar os dados. Eles nos fizeram esconder as reações adversas. A investigação descobriu um arquivo oculto nos servidores da empresa, mostrando que os principais executivos, incluindo meus próprios pais, haviam ordenado a falsificação de números. Mas não era só isso. A divisão ambiental da empresa também foi exposta. Investigadores descobriram tambores de produtos químicos tóxicos não tratados enterrados ilegalmente. O vídeo que Camila gravou na festa também foi entregue à polícia. Nele, a câmera capturou o momento em que minha mãe discretamente colocou algo na taça. No dia seguinte, as manchetes estampavam: CEO de farmacêutica e esposa acusados de conspiração para assassinar filha, fraude e crimes ambientais. As redes sociais explodiram. 9 meses depois, no Tribunal Federal em São Paulo, o julgamento começou. Meus pais, vestidos de preto, sentaram-se no banco dos réus. Sofia, ainda frágil, subiu ao banco das testemunhas. Sua voz tremia,
mas suas palavras eram firmes. Eu bebi aquela taça. Em minutos, não conseguia respirar. Achei que ia morrer na minha própria festa de formatura. O promotor revelou o golpe final. Um e-mail que meu pai enviara para a divisão de pesquisa. Eliminem todos os dados de reações adversas. Senão, este projeto morre. No final, o júri deu o veredito. Culpados em todas as acusações. O juiz bateu o martelo. Os réus são sentenciados à prisão em regime fechado. Todos os bens pessoais e corporativos estão congelados. Quando o julgamento terminou, não senti alegria, mas uma paz rara se instalou em mim. Saí do meu apartamento apertado e mudei-me para a casa no litoral que minha avó deixara. Sofia mudou-se comigo. No dia em que ela trouxe suas coisas, olhou para mim e disse: "Não posso voltar para a empresa. Estou me inscrevendo na faculdade de Direito. Quero ser advogada ambiental. Quero usar meu trabalho para proteger aqueles que não têm voz." Entendi que a traição de Sofia no passado fora fruto do medo. Agora, éramos aliadas. Com a parte da herança que o tribunal me devolveu, criei uma fundação para ajudar as comunidades prejudicadas pelo despejo ilegal da minha família. Eu sabia que apenas a ação poderia curar. Sofia mergulhou nos estudos. Uma noite, ela olhou para mim e disse: "Desperdicei muitos anos em silêncio, mas de agora em diante transformarei esse silêncio em força." O tempo passou. Convites começaram a chegar para eu falar em conferências. Em uma manhã de outono, subi ao palco diante de centenas de pessoas. Comecei com uma verdade simples. Eu costumava acreditar que família era tudo, que o sangue sempre protegeria o sangue, mas aprendi uma lição amarga. Sangue não é igual a amor. Família real não é definida pelo DNA, mas por aqueles que te respeitam, que te protegem, não importa quem sejam. O salão ficou em silêncio. Meus pais tentaram me envenenar para preservar seu poder. Mas a verdade é sempre o antídoto mais forte. E quando você tem a coragem de enfrentá-la, você recupera sua liberdade. Aplausos estrondosos ecoaram. Sorri fracamente. Naquele momento, parecia que minha avó estava sorrindo também. Sofia e eu havíamos encontrado nosso próprio caminho. Sentadas na varanda da casa de praia, vendo o pôr do sol, Sofia apertou minha mão. "E de agora em diante, vamos proteger uma a outra." Olhei para minha irmã e, pela primeira vez em anos, senti-me verdadeiramente livre. Minha história termina aqui, mas a mensagem continua. Sangue não é igual a amor. Família real é feita daqueles que escolhem estar ao seu lado. E a verdade, por mais dolorosa que seja, será sempre o antídoto mais forte. Deixem nos comentários. Vocês acham que o perdão é possível em um caso como esse? E não se esqueçam de compartilhar essa história se ela tocou vocês.